Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um culto Fusion, Main Martins. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você, que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, estará aparecendo aqui no canto da tela. Vá lá no nosso Instagram, siga, curta nossas publicações, vai no YouTube, nos inscreve no nosso canal se você não é inscrito, curte, compartilha, e também no Facebook, tem nossas postagens lá. Vá lá e nos acompanha. Eu gostaria de ler uma palavra a vocês, que está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, que diz assim: Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse versículo, Deus tem usado para falar muito comigo em relação à oração. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio como homem e veio para nos ensinar como devemos caminhar na presença de Deus, né? E Jesus, se formos olhar em todo o Evangelho, em muitos momentos Jesus se retirava para orar. Para quê? Jesus ia ter uma intimidade com o Pai sozinho, no secreto. Lá em Marcos 6,6, Jesus vai dizer que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e em segredo falar com o Pai. Se você quer uma intimidade com Deus, se você quer ter uma vida de íntima intimidade com Deus, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa orar. Ninguém consegue ter intimidade com Deus sem conversar com Ele. E a oração, ela é isso, é uma conversa que nós temos com Deus. Quando você tem um amigo e você quer ter intimidade, você quer ser mais próximo dele, qual que é o básico, a coisa mais simples que você faz? É conversar. E com Deus é a mesma coisa. Para você ter intimidade com Ele, para você viver uma vida na presença dEle, para você ser direcionado por Ele, você precisa orar. E é isso, né, que Deus quer falar ao teu coração, né? Que você precisa orar, que você precisa ler todo dia a palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E para você conhecer a Deus, para você conhecer Jesus, você precisa ler a Bíblia. Amém? Então, essa é uma breve palavra que eu gostaria de trazer ao teu coração, que você possa tirar um momento do seu dia para ler a palavra, para orar, para você ter uma intimidade com Deus. Amém? Então, fique agora com os louvores e com a palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. O louvor que nós vamos cantar agora, ele fala sobre nós sermos libertos por Cristo. Por causa do seu sacrifício na cruz, hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então agora, nesse momento, eu quero te convidar, você aí na sua casa, você declarar isso sobre a sua vida, que você não é mais escravo do medo e que você é um filho de Deus. Amém? Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
morte e voz ecoa a eternidade. O Deus Criador que faz da morte vida, da alegria força. Ser tua expressão de graça e coragem, embaixador do amor. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. Cada vez mais, cada vez mais. E não importa onde esteja, sua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. Não importa onde esteja, sua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. É um prazer, um privilégio muito grande estar com vocês aqui para mais uma ministração da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que esta palavra possa tocar a sua vida de uma maneira especial e que você possa cada dia mais e mais viver a palavra do Senhor, andar segundo a palavra do Senhor. Hoje eu quero ministrar uma palavra baseada no texto de Lucas capítulo 16, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. É um dos milagres mais interessantes. Todos os milagres que Jesus fez foi muito interessante e tem lições práticas para as nossas vidas. Mas esse chama a atenção por alguns detalhes importantes desse ocorrido, e eu queria estar pensando com você a respeito desses detalhes. Amém? Nós vamos ler então Lucas capítulo de número 5, versículos de número 16 a seguir. Nós vamos ler alguns versos até o verso 26 desse texto. Diz assim o texto sagrado: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus.
E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Meus queridos irmãos, nesse capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós temos aqui 4 eventos importantes, né? 4 eventos que ilustram a preocupação de Jesus Cristo pelas pessoas e pelo ministério delas, não é? Jesus, nesses 4 eventos que acontecem nesse capítulo 5, ele mostra a sua preocupação com pessoas e com o ministério dessas pessoas. Primeiramente, nós vemos do verso 1 ao 11, a chamada dos obreiros, né? A chamada dos homens que trabalhariam ao lado do Senhor Jesus Cristo. Do 12 ao 15, você vai ver a cura de um leproso, né? Que ele vem até Jesus, então recebe a cura. E aí, do verso 16 ao 26, é o texto que nós lemos e fala da cura de um pecador, desse homem paralítico que é conduzido por 4 homens e levado até diante de Jesus. E por fim, né, do 27 ao 39, você tem, né, Jesus mostrando aí e transformando a vida de alguns homens. Então, dentro desse texto que nós lemos, nós podemos ver aqui que uma grande multidão afluía-se até onde Jesus estava. Esse milagre, ele aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ele aparece em Mateus 9, ele aparece em Marcos capítulo 2 e aparece aqui em Lucas capítulo 5, não é? E o lugar onde Jesus estava, não é? O lugar onde ele estava ministrando, alguns dizem que era a sua própria casa, mas há outros que dizem que Jesus estava na casa de Pedro, né? Quando ele realizou esse milagre. O texto inicia dizendo, verso 16, que lemos, dizendo que Jesus foi para um lugar, né? Ele retirava para lugares solitários para orar, não é? E aqui está a primeira lição que podemos aprender desse texto. Né? Mesmo o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, não é? Quando ele veio a este mundo, quando ele esteve aqui neste mundo, para exercer o seu ministério, ele precisava estar em um contato direto e objetivo com Deus. Né? Em muitos momentos da vida de Jesus aqui neste mundo, no seu ministério que foi de 3 anos, você vai ver Jesus passando momentos a sós com Deus, momentos a sós com o Pai, para receber orientação, para abrir o coração, para falar a respeito daquilo que o Pai desejava que ele fizesse. Então isso é muito importante. Ninguém pode exercer um ministério aqui neste mundo ou fazer algo para Deus sem oração, sem passar momentos de qualidades no quarto secreto, no lugar secreto de oração. Isso é muito importante. Essa questão de nós dedicarmos tempo para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor, porque só assim nós poderemos exercer o nosso ministério e fazer aquilo que Deus, Ele tem e quer que façamos, não é? Então, o próprio Jesus, Ele é o nosso exemplo nesse quesito, não é? E eu vejo hoje pessoas que querem fazer a obra de Deus, que desejam fazer a obra de Deus, e no entanto, não tomam tempo com Deus da obra. Precisamos tomar esse tempo com Deus. Então, esse primeiro verso, ele fala exatamente disso, que Jesus, ele retirava-se depois, né, de terminar uma ministração, depois de terminar um trabalho de cura que ele fazia, de um ensinamento, ele geralmente se retirava para lugares solitários e passava ali momento a sós com Deus. No verso seguinte, que é o verso 17,
vai dizer que num desses dias, não é? Ele estava ensinando, ele estava ministrando as pessoas, e se encontrava ali uma grande multidão. O texto vai dizer que a multidão que estava ali era tão grande que era impossível entrar dentro da casa onde Jesus estava. Veja bem, outra lição que nós aprendemos aqui, e que é importante, é que onde Jesus está, sempre as pessoas vão afluir para ir, não é? Seja quais forem os motivos que as leve até este lugar onde Jesus está, mas uma grande multidão sempre irá. E aqui nesse texto, nós temos aqui algumas características de pessoas que vão até Jesus ou que procuram Jesus. Nós temos aqui pessoas que vão até onde Jesus está operando, ou está fazendo determinadas coisas, ou ensinando, né, através dos seus servos, através da sua igreja. Muitos vão como espectadores, estão ali simplesmente para assistir o que vai acontecer, né? Em um culto, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão ali para ver o que vai acontecer. Há muita gente que não vai no culto para dar, não vai no culto para receber, não vai no culto para fazer absolutamente nada, estão ali como meros espectadores, estão ali para ver o que vai acontecer, não é? Nós começamos ontem uma campanha de libertação, né, uma campanha de batalha espiritual, né? Às vezes pessoas podem ter vindo ontem no culto simplesmente para ver o que vai acontecer, como é que é esse negócio, né? São curiosos. E há os curiosos da igreja hoje. Existem aquelas pessoas que são curiosas, que vão até o culto, vão até onde Jesus está, simplesmente para ver o que vai acontecer. E também estavam ali pessoas que tinham como objetivo ouvir os ensinamentos de Jesus. Você vai ver, né, no texto aqui, o verso de número 17, você vai ver que muitos estavam ali assentados ouvindo o ensinamento de Jesus. Isso é muito importante. Às vezes nós não paramos para ouvir os ensinamentos do Senhor, mas essa deve ser também uma motivação que te leva à casa de Deus, para ouvir aquilo que Jesus tem para a sua vida, para escutar a sua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor, Ele quer ministrar ao seu coração, porque cada culto, seja ele culto de ensino ou de pregação, ou culto de jovens, seja qual for o evento que estiver na igreja, seja pelas células, né? Nós sempre ouviremos uma palavra, e às vezes no meio de tantas palavras que são ditas em um culto, há uma palavra que é específica para você. E se você vai para ouvir, se você vai para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu querido, Deus não vai te deixar decepcionado. Certamente Deus falará com você. Então, há aquelas pessoas que estão ali aonde Jesus está, para ouvir a palavra de Deus, para escutar aquilo que o Senhor tem para falar. E existem também aqueles que vão ao culto para adorar. São os adoradores. São aqueles que estão ali esperando o momento de adorar, algo que vai acontecer, que eles vão dar glórias a Deus, que eles vão exaltar o nome do Senhor, que eles vão, porque o desejo do coração deles é exaltar o nome de Jesus Cristo. E há um terceiro grupo, que esse grupo, nós dispensamos ele do nosso culto, não é? Mas eles estão lá, que são os críticos, né? Muitas pessoas estavam ali naquele dia, quando Jesus estava ministrando, quando Jesus estava ensinando, simplesmente para ouvir o que Jesus estava falando e criticar aquilo que ele estava falando, né? Criticar, encontrar um ponto de fragilidade no ensino de Jesus para criticá-lo, para expô-lo ao ridículo, não é? E hoje não é diferente. Há muitas pessoas que vão ao culto para reparar nas coisas, para criticar o som, para criticar a pregação, para criticar o louvor, para criticar a forma que o outro está vestido. Quantas vezes nós vamos no culto e ficamos observando as coisas para apresentar algum tipo de crítica? Isso não é do Senhor, isso é um pensamento de fariseu, não é? Aquelas pessoas que vão simplesmente para encontrar um ponto de fragilidade, para apresentar crítica. E Deus chama você nesta noite, nesse momento em que essa mensagem está sendo ministrada ao seu coração, para que você deixe de ser crítico e passe a ser um adorador do Senhor. No verso seguinte, no verso 18, né, nós vamos ver o quê? Que enquanto Jesus estava ali ensinando, e haviam pessoas de vários lugares, o texto de Lucas é mais específico, não é?
ele fala que haviam pessoas da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Estavam ali para essas 4 coisas que eu acabei de mencionar aqui, né? Alguns simplesmente como meros espectadores, outros estavam ali para ouvir a palavra, outros estavam ali para adorar, mas outros estavam ali para criticar, né? Então, essa grande multidão está ali, fecha, não é? A entrada principal da casa, não é? Que alguns dizem que era a casa de Jesus, mas para mim era a casa de Pedro, não é? Não se tem menção de Jesus ter casa, não é? Jesus vai dizer lá em Lucas que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não é? Então, não se tem assim um registro exato de que Jesus tivesse casa. E certamente ele estava ministrando na casa de Pedro, ele estava ministrando, né, para aquela grande multidão nesta casa. E daí chegam 4 homens, Lucas não fala que era 4, Marcos é que diz que eram 4 homens, não é? Chegam 4 homens levando um paralítico deitado numa cama, né? Eles chegaram para levar esse paralítico até Jesus, e me surpreende, não é? A fé desses homens, a capacidade deles de crer, e também a empatia que esses homens tinham para com aquele homem paralítico. Certamente esses 4 homens eram amigos desse homem paralítico, e certamente esse homem que era paralítico não tinha nem fé para ser curado, né? Você vai ver mais à frente que Jesus cura esse paralítico com base na fé daqueles 4 homens, não é? A fé daqueles 4 homens é que levou à cura daquele paralítico. E eles chegam então e se deparam, né, com uma situação de dificuldade, com um problema a ser ultrapassado. O texto diz que eles chegaram com esse paralítico deitado na cama e tentaram introduzi-lo, né, pô-lo diante de Jesus. E o verso de número 19 vai dizer o quê? Vai dizer que eles não acharam lugar por onde introduzi-lo, né? Eu tiro uma lição muito importante para a minha vida desse texto, que é o seguinte: muitas vezes, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, nós acabamos por desistir. Quantas pessoas têm desistido diante das dificuldades e dos primeiros obstáculos que aparecem? A fé, ela te leva a ultrapassar obstáculos. A fé, ela te leva a vencer os obstáculos. Esses homens, né, eles, ao chegar ali na casa onde Jesus estava, na expectativa de que o seu amigo fosse curado, eles encontram essa dificuldade, eles não achavam onde introduzir, porque a multidão era grande, havia muitas pessoas ali, né? A casa estava cheia, e certamente do lado de fora também havia muitas pessoas. E o que eles fazem? Eles não se deixam intimidar pela situação. A Bíblia diz que eles sobem até o eirado, né, por uma escada externa, e abre, né, uma brecha no telhado da casa, e baixa o paralítico bem diante de Jesus, bem diante do Senhor. Eles baixam ali o paralítico, né? E Jesus então, a Bíblia vai dizer, né, no verso de número 20, por favor, coloca o 20, vendo-lhes Jesus a fé. Quando Jesus vê a fé daqueles homens, né, ele vira para o paralítico e diz o seguinte: homem, estão perdoados os teus pecados. Alguns intérpretes dizem que a paralisia desse homem era em consequência de algum pecado na sua vida, né? Havia algum tipo de pecado na sua vida que fazia com que aquele homem estivesse deitado sobre aquela cama paralítico. Eu me lembro de uma história de uma pessoa amiga, de uma pessoa chegada, né? Ele sofreu uma AVC, não é? Por conta de alguns problemas da sua vida, e ele foi para uma cadeira de rodas sem poder falar e tendo que ser tratado, não é? Pela sua esposa. E um dia ele foi visitado por um pastor que, ao chegar na casa onde ele estava, o Espírito revelou para esse pastor que o problema dele era pecado na vida dele, que ele precisava confessar, ele precisava pedir perdão para a esposa das coisas que ele havia feito, e por conta do pecado que ele tinha cometido, Deus havia colocado ele naquela paralisia, naquela condição de paralítico. E essa história, ela termina com esse homem que não podia falar, que não podia se mover, abrindo a sua boca e pedindo perdão à sua esposa, e imediatamente a cura aconteceu na vida dele.
Então pode acontecer de pecados na vida de pessoas, né, trazer paralisia, trazer impedimentos. Paralisia, que no caso desse homem era uma paralisia física, e no caso dessa ilustração que eu contei também era uma paralisia física, mas pode ser na sua vida uma paralisia espiritual, uma paralisia nos propósitos, nos sonhos, em algo que você desejava tanto e que no entanto está morto, está sem vida, está sem condição de locomover, você não vê uma saída. E Deus está falando com você nesta manhã: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se daquilo que você cometeu contra Deus, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Agora, observe que esse homem, ele não pede perdão a Jesus, mas Jesus vê a fé dos amigos e diz para esse homem: olha, perdoados estão os teus pecados. Por conta da fé daqueles amigos, o Senhor começou a operar na vida desse homem, não é? E é claro que perdão que esse homem recebeu era muito mais importante do que a cura física, né? A cura física, ele um dia voltaria, né, a ter algum problema de saúde e iria passar como passou para a eternidade. Agora, aquilo que Jesus lhe concedeu, que é o perdão dos pecados, né, que é a salvação da sua alma, ninguém podia tirar, nem a morte podia tirar isso dele, né? Então Jesus primeiramente trata da questão espiritual desse homem e mostra para a gente uma lição, que o espiritual é muito mais importante do que o físico. Às vezes estamos preocupados com o físico, com a cura física, mas o Senhor, Ele quer curar para além do seu físico, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar as paralisias do seu espírito, da sua vida, né? Ele quer libertar você, seja lá do que for, dos pecados que te aprisionam, que te amordaça. O Senhor quer transformar e quer mudar a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz isso em resposta da fé daqueles 4 amigos, da fé daqueles 4 homens. Aleluia. Muitas vezes, e muitas pessoas que se chegaram até Jesus, muitas vezes não tinha grande fé, não é? Não tinha grande fé. Como aquele homem que quando Jesus, ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode curar. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele diz: Senhor, eu acredito, mas ajuda-me, porque a minha fé é tão pequena, a minha fé, ela é tão insignificante. Aleluia. O Senhor, muitas vezes, Ele responde à fé, aleluia, de outras pessoas que ao orar por você, ao orar por uma determinada pessoa, consegue ver o milagre de Deus. Irmão, nós nunca devemos desistir das pessoas, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Devemos apresentá-los diante do Senhor, devemos trazê-los à presença do Senhor, aleluia, não importando os obstáculos, porque às vezes o inimigo coloca muitos obstáculos à frente, para impedir você de chegar até o seu propósito, até o seu objetivo. Mas Deus te chama nesta hora para que você rompa com tudo aquilo que te prende, com tudo aquilo que amarra, que impede você de cumprir o propósito de Deus. Deus chama você para romper com as forças em nome de Jesus, mesmo que seja para você fazer algo que ninguém nunca fez. Porque não se conhece na história que alguém tenha removido parte do telhado de uma casa, né, para trazer uma pessoa para receber um milagre, uma cura. Mas aqueles homens fizeram isso, fizeram o impensável, não é? Fizeram aquilo que muitos de nós diziam: não, vamos deixar para a próxima, quando terminar essa reunião, mais tarde, quando Jesus puder. Não, eles queriam um milagre naquele momento. Eles queriam a cura para aquele paralítico e queriam a cura naquele momento. Então eles pagaram o preço. Imagine você subir uma escadaria até onde estava o teto e descer aquele paralítico em cordas, para que estivesse diante do Senhor Jesus. O verso 21 vai nos traçar aqui mais um ponto dentro disso. Aqueles escribas, aqueles que estavam lá para criticar Jesus, não é? Eles arrazoavam, eles blasfemavam no coração deles. Por que esse está dizendo blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Observe, irmãos, que os críticos, eles nunca vão ver com os olhos de uma pessoa espiritual, não é? A Bíblia diz que o espiritual, ele discerne bem todas as coisas e ele nunca é discernido por ninguém. Esses homens eram carnais, como muitos crentes hoje são carnais. Às vezes estão dentro da igreja, mas são carnais.
São crentes que baseiam os seus conceitos em tradições de homens, em pensamentos de homens, mas o Espírito Santo chama você para ser espiritual e romper com as tradições de homens. Muitas coisas não é politicamente correto, aos olhos dos homens pode parecer que não está muito certo, mas veja bem, Deus tem suas formas de agir na vida das pessoas, e se você é espiritual, você vai discernir que aquilo é do Senhor. Esses homens murmuraram porque eles olhavam para Jesus como um mero galileu, como um mero nazareno. Eles olhavam para Jesus como um judeu nascido na Galileia. Mas Jesus era muito mais que isso. Ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador, ele era o próprio Messias que estava ali. Ele não só tinha poder para curar, mas também tinha poder para perdoar os pecados daquele homem. Mas os críticos nunca viram isso, porque os críticos geralmente são carnais. E eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra para o seu coração. Se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa que tudo está errado para você, se você olha para as coisas e só vê defeito, não vê qualidade naquilo que os outros estão fazendo, comece a pensar a sua fé, comece a pensar a sua qualidade de vida espiritual, porque você pode ser um crente carnal, estar sendo um crente carnal e não se dá conta disso, porque o espiritual vai discernir as coisas, vai ver com os olhos de Deus, vai entender com o entendimento de Deus. Aleluia. Paulo diz que nós temos a mente do Senhor Jesus. Aleluia. Isso leva-nos a pensar, aleluia, e ver as coisas com os olhos de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Esses críticos, ao ver aquilo que Jesus havia feito, eles levantaram e disseram: esse homem está blasfemando. Né? E observe que esses fariseus que estavam aí, esses escribas que estavam aí próximo de Jesus, certamente eles foram os primeiros a chegar. Eles foram os primeiros. Por quê? Porque eles estavam próximos o suficiente de Jesus para ouvir aquilo que Jesus estava a dizer, para ouvir aquilo que Jesus estava a falar, não é? Se eles estavam próximos é porque chegaram mais cedo, não é? Eles não queriam perder nada, eles queriam fazer a reportagem no outro dia completa, dos erros e das falhas daquele homem que se dizia filho de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus, ele está muito, muito, muito para além daquilo que é o pensamento humano. Realmente, do ponto de vista humano, é muito mais fácil dizer perdoado estão os teus pecados do que dizer levanta e toma o teu leito e vai para a tua casa. O próximo verso, que é o verso 22, nós vamos ver a resposta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, aleluia, glória a Deus, Jesus conhece o seu pensamento, ele conhece o que está no seu coração, irmão, ele sabe do que vai na sua alma, ele sabe perfeitamente de tudo que você pensa, que você imagina, ele julga a intenção do coração, aleluia. Talvez você com sua boca está dizendo algo, mas com o seu coração você está dizendo algo totalmente o contrário, e Deus está chamando a sua atenção neste momento para te dizer que você não pode colocar máscara quando você vai diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu pensamento. Ainda a palavra, diz o salmista, ainda a palavra não me veio à boca e tu já conheces, Senhor. Deus sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele é o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? O que vocês estão pensando? Qual é o pensamento do vosso coração? O que vocês estão imaginando? Por que vocês estão fazendo isso? Verso 23, por favor, coloque para mim. Qual é mais fácil? Olha que pergunta. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? É claro, todos nós não precisa de muita inteligência para saber que é muito mais fácil você dizer perdoados estão os seus pecados, porque ninguém vai saber se o pecado foi perdoado ou não. É uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito abstrata, não é? Mas levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Isso aí já é diferente, é algo que é concreto, é algo que as pessoas podem ver. A essa pergunta de Jesus,
não precisou de ninguém responder, ele mesmo respondeu a pergunta. Ele vai dizer o quê? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu posso imaginar, aleluia, esse homem, quando Jesus disse: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Que alívio entrou na vida desse homem, que presença entrou na vida desse homem. Eu não sei se você que está me ouvindo, que é evangélico, você se lembra do dia que você entregou de fato a sua vida para Deus. Não sei se você se lembra quando Jesus disse esta frase para você: filho, perdoados estão os teus pecados. Todas as vezes que eu me lembro do dia em que eu tive um encontro com Deus, isso marcou profundamente a minha vida. Isso marcou profundamente o resto da minha história. Todos os dias da minha vida eu lembro desse dia em que eu senti que um peso, um fardo que estava sobre os meus ombros foram tirados. Aleluia! Não existe milagre maior do que esse. Eu imagino que gerou no coração daquele homem, com base na minha experiência, do meu encontro com Deus. E talvez você que esteja aí do outro lado, esteja também imaginando da mesma maneira. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa foi o dia em que você teve um real encontro com o Senhor, e todos os seus pecados foram perdoados, e a justiça de Cristo foi imputada em seu lugar. Aleluia, oh glória a Deus. Deus declarou você justo, através da sua fé em Jesus Cristo. Você foi livre, você foi liberto. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu posso imaginar que aquele paralítico, ainda deitado naquela cama, ao receber esta palavra de Jesus, a alegria que entrou no seu coração, que encheu a sua alma, que tomou conta do seu ser, que transbordou dentro dele, aleluia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Oh, glórias a Deus. Talvez dentro dele ele já dizia, ao ouvir a murmuração dos fariseus, ele já dizia: não preciso de mais nada, agora eu já tenho tudo o que eu precisava, eu já tenho o meu milagre, eu já tenho a minha mudança, a minha transformação, os meus pecados estão perdoados, a minha vida agora é diferente. Mas Jesus, ele não deixa por aí. Ele não faz obras pela metade, meus irmãos. A obra que Jesus faz, ela é completa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele vira para o paralítico e diz: olha, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, eu te ordeno. Levanta-te agora. Aleluia, volta para a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E imediatamente, diante de todos que estavam ali presentes, ele toma o leito em que permanecera deitado e ele vai para a sua casa. Aleluia. Agora transformado, agora curado, agora liberto, agora com uma nova vida, agora, aleluia, vivendo numa dimensão diferente, ele volta para sua casa, louvando a Deus, glorificando a Deus. Irmão, eu me lembro do dia em que eu voltei para minha casa, depois de ter recebido Jesus no meu coração. Eu me lembro daquele dia maravilhoso, era uma alegria que não tinha fim, era um prazer que não tinha fim, aleluia. Para mim não existia nada melhor e nada maior do que aquilo que havia acontecido comigo naquele dia, quando o Senhor Jesus perdoou os meus pecados, livrou-me de todas as cargas que estavam sobre mim. Oh, dia maravilhoso. Eu me lembro de eu retornando para casa e chegando em casa com aquela alegria, com aquela leveza, com aquela paz interior. Todo aquele peso que estava sobre a alma foi embora, tudo aquilo que era uma carga foi tirado de sobre mim, aleluia. E eu podia agora glorificar a Deus, eu podia agora exaltar o nome do Senhor. E Deus me deu um privilégio tão tremendo que Ele me batizou com seu Espírito Santo e eu podia glorificar a Deus em línguas estranhas. Aquilo era estranho para mim, mas era algo tão bom e tão gostoso e tão maravilhoso que não tinha nada que se comparava. Oh, glória a Deus, aquilo que o Senhor havia feito na minha vida. Eu não sei qual é a sua experiência de salvação, meu amado, mas eu sei que se Deus entrou verdadeiramente no seu coração,
Se Deus entrou na sua vida, jovem, aleluia, a sua vida nunca mais será a mesma. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha 15 anos, o dia em que o Senhor entrou no meu coração e mudou a minha vida para nunca mais. Aleluia. Há um louvor que a gente canta do Inário que diz que livre nós fomos para nunca mais pecar, para nunca mais cometer falhas. Aleluia, diante do Senhor. Não quer dizer que você não vai cometer erros, mas quer dizer que você não vai cometer erro por hábito. Você não terá a prática do pecado por hábito. O pecado não faz mais parte da sua vida, ele não te domina mais, né? Porque toda pessoa verdadeiramente liberta, ele não pode ser dominado pela força do pecado. João disse, né, que o Senhor Deus está sobre nós e nós agora somos filhos, e por isso nós não pecamos. Né? Nós não pecamos no sentido de pecar habitualmente. Nós vivemos uma vida diferente diante do Senhor. Cometemos erros, cometemos falha como todo ser humano, mas quando descobrimos que está errado, nós voltamos atrás, nós pedimos perdão, consertamos e mudamos de atitude para a glória de Deus. E para finalizar, irmãos, nós vemos a reação desse público que estava ali, não é? Os meros espectadores, eles voltaram para casa e foram contar para as pessoas o que havia se passado, não é? Certamente chegaram na casa deles e disseram: olha, hoje aconteceu uma coisa importante lá, não é? Um homem chegou, houve ali um tumulto, desceram um homem lá do teto. Jesus, ele perdoou o pecado desse homem, os fariseus murmuraram, Jesus o curou, e ficaria por isso mesmo, porque os espectadores nunca são mudados, nunca são mudados. Os espectadores são espectadores, eles vão ouvir, vão observar e vão reportar a história sem nunca fazer parte dela. Eles nunca fazem parte da história. E na casa de Deus, nas coisas de Deus, é exatamente assim. Se você é um espectador, você nunca vai fazer parte da história. Tudo vai acontecer na terceira pessoa para você. Você nunca vai fazer parte daquilo, né? Você sempre vai ser um espectador que vai olhar de longe, vai dizer: eles fizeram, eles receberam, aconteceu isso com eles, e você nunca vai ter uma experiência com o Senhor. Não seja um espectador, não seja alguém que está na casa de Deus simplesmente para assistir, para ver o que vai se passar. Envolva-se com as coisas do Senhor, faça parte disso, entre, mergulhe nessa dimensão do Senhor. Não seja um mero espectador, seja alguém que está dentro, faça parte disso aí. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que foram para ouvir a palavra de Deus, para receber algo do Senhor, voltaram edificados para suas casas, voltaram cheios, porque não somente ouviram um sermão ilustrado, mas ouviram também os ensinamentos de Jesus através da sua palavra, e viram aquele sermão ilustrado, onde Jesus fala do perdão, onde Jesus ensina sobre o poder do pecado, sobre a vida do homem, e Jesus fala a respeito da libertação do homem. Como é maravilhoso ser liberto, oh aleluia, da importância do perdão. Eles voltaram para casa satisfeitos, que foram para receber, os que foram para ouvir a mensagem, os que foram para receber, aleluia, aquilo que Jesus ia ensinar. Não somente ouviram as palavras de Jesus, mas como viram o que Jesus fizera, e através daquilo que Jesus fizera, as suas vidas receberam mais instrução, e eles puderam agora dizer: não, esse realmente é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os ensinamentos alcançou o coração, aleluia, desses homens, e eles, aleluia, certamente voltaram satisfeitos para suas casas. Agora nós temos o terceiro tipo de pessoa que vai à igreja, que são os críticos. Nesse caso aqui, os críticos voltaram confusos, envergonhados para suas casas, porque eles foram com o objetivo de envergonhar Jesus, mas eles mesmos foram envergonhados, porque Jesus não só perdoou o pecado daquele homem, mas como mandou ele levantar e andar. Oh, glória a Deus. Eles voltaram de boquinha fechada para casa, envergonhados, sem poder apontar nada a respeito da vida de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Meu irmão, se você vai na igreja para criticar, olha, deixa eu te dizer, mude a sua atitude, porque todas as vezes que você for à casa de Deus para criticar, você vai voltar envergonhado para sua casa, você vai voltar decepcionado para sua casa, porque Deus vai agir na igreja, porque a igreja é dele. A igreja do Senhor. Agora, o quarto grupo, são o grupo dos adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 26 diz, que
atônitos, aleluia, e davam glórias a Deus, aleluia, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio, hoje vimos sinais, hoje vimos, aleluia, algo de extraordinário que foi feito. Que coisa gloriosa. Se você é um adorador, Deus vai te dar motivo para você adorar. Todas as vezes que você for à casa de Deus, para um encontro com Jesus, Deus vai te dar motivo para você adorar. Deus vai colocar diante de você situações que vai te levar à adoração, ao louvor. Você vai voltar para casa dizendo: que coisa maravilhosa, que culto poderoso, que presença, que louvor, que palavra, que mensagem, que testemunho, aleluia, edificou a minha vida, eu estou edificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ser um adorador de Deus, que você possa ir à casa de Deus com o objetivo de adorar a Ele pelos seus grandes feitos e pelas suas grandes obras. Fique com essa palavra em vosso coração, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que você possa, aleluia, cada dia mais e mais entender os propósitos de Deus. Que quando você se ajunta no lugar aonde Jesus está, você precisa ter um coração de adorador, um coração daquele que veio para aprender, para buscar, para receber, aleluia, para edificar a sua vida através dos ensinamentos do Senhor. Não seja um crítico, não seja um mero espectador, mas seja um adorador, seja alguém que veio para buscar, seja alguém que veio para receber o que Deus tem para a sua vida, e Deus vai te dar motivo para você adorar e para você glorificar o nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Quero orar por você neste momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que está nos céus, eu oro a Ti neste momento pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que está nos assistindo neste momento. Ó Deus eterno, toque na vida dele, toque na vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Ministra o Teu propósito, bênção, a tua unção sobre a vida dos teus servos neste momento. Ó Deus, que o Espírito do Senhor venha sobre eles, dando entendimento daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações aqui, ó Deus, neste momento. Que o Senhor esteja com cada um deles agora, que o Senhor toque de uma maneira sobrenatural na vida dos teus filhos, para a glória do teu santo nome. Deus, é o que eu te peço, e eu coloco esses teus filhos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado, meu irmão, em nome do Senhor. Fique na paz, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.